Olá pessoal, bom, é muito comum para quem começa a estudar opções, fica falando dos termos lá das gregas, né, do Black-Scholes, Theta, Vega, Gama, Delta, né, e geralmente vão procurar pessoas que falam assim que você precisa aprender as gregas. Isso eu até concordo, isso é bom você aprender as gregas sim, tá? Por causa disso, por causa daquilo, né? Só que só tem um problema aí em todo esse procedimento, tá? É, a maioria das pessoas que fala sobre as gregas, ele sabe, vamos dizer, 1% do que precisa saber. 1% eu estou sendo até otimista, né? Então eles falam com bastante veemência, bastante propriedade. Você tem que saber o Vega, o Delta, o Gama, o Theta, né? E as pessoas não sabem nem para que serve isso daí, tá? Só para vocês terem uma ideia, tá? Se eu fosse chutar uma quantidade de variáveis que são significativos no Black-Scholes, são 15 variáveis, tá? Aqui eu vou colocar o nome delas, né? Então você tem aqui o delta, o vega, o theta, gama, vana, color. Então o que é o vana, por exemplo, tá certo? O vana é a variação, tá? Do vega, né? Da vol em relação ao preço do ativo. Tá? Quer dizer, a vol, né, quando o preço ativo mexe, você tem uma mexida o que? Você mexe o que? Não, desculpa, não é na vol, é no Vega. Tá? Então você tem, por exemplo, umas outras, né, que é o que? Que é o como que a vol interfere o que? No time decay ou no theta. Então você tem aí uma série de variáveis e que são no total 15 variáveis e tem mais umas 6 que são de controle secundário. A minha pergunta é, no final você não tem que saber se você compra ou você vende? A única coisa que você precisa responder em qualquer trade, você compra ou você vende? Você entra, espera ou faz revertido. Então vamos lá, tem uma trava de alta lá. Eu monto a trava de alta ou faço ela revertida, que seria uma trava de baixa com call, por exemplo. Ou eu fico de fora. Você só tem que tomar essas três decisões. É uma dessas três decisões que você vai ter que tomar. Na verdade, você tomar uma decisão com três possibilidades. Então, eu acredito que quem realmente tem tempo, né, de estudar muito a fundo e conseguir implementar todos esses estudos sofisticados dentro da sua plataforma personal, eu acho que está ótimo. Mas na média você não vai conseguir fazer isso. É isso que muitas vezes acontece na análise gráfica. A análise gráfica você não consegue olhar somente uma coisa, vamos dizer, só vou olhar aqui, por exemplo, o ADX ou então as médias móveis. Você tem que olhar a média móvel, ADX. Você tem que olhar padrão de candle e às vezes não é tão fácil você olhar tudo isso. Às vezes você não consegue, a sua mente não consegue processar tanta informação. E aí você recai numa questão lá que é o quê? Que é o ofuscamento por excesso de informação ou excesso de dados, tá? Isso é bastante estudado na escola behaviorista, né? Do comportamentalismo, né? Principalmente da escola de Wundt, né? Que é bem famosa, né? Nos meios, né, dos estudos psicológicos, né, e comportamentais. E aí o que acaba acontecendo? Você entra, né, naquele circuito de rejeição. Você tem um circuito de rejeição que você pensa assim, poxa vida, por que eu não consigo fazer isso, né? E aí você acha que você tem que estudar mais, né, aquilo de altamente complexo para você ir melhor. E às vezes não. Às vezes o que precisa fazer o que é? É dar uma relaxada, deixar um pouquinho de lado isso e tentar um meio mais simples para tomada de decisão. Eu não disse que é um meio mais simples para o desenvolvimento científico. Muitas vezes o desenvolvimento científico ele vai contra, tá? Vai contra o processo de solução do problema. Tá? Um exemplo clássico, né, que é bastante enigmático, né, é o seguinte, por exemplo, aquela caneta, né, a caneta da NASA, né? Dizem que quando os Estados Unidos teve que ir foi lá para a Lua, pensou assim, cara, precisamos fazer uma caneta que escreva na Lua, né? E como é que funciona essa caneta? Como é que funciona uma caneta que escreva? Como é que funciona a nossa caneta? A gente tem que primeiro pensar num processo que você tem que o quê? Pegar a nossa caneta, como é que ela funciona? A nossa caneta ela funciona assim. Ela é uma esfera de tungstênio na ponta. Quando você passa ela no papel, ela gira essa esfera. A tinta que está aqui em cima passa para o papel. Assim funciona a nossa caneta. Tá?
Aí o que acontece? Você precisa da gravidade. A gravidade é fundamental para que a nossa caneta funcione. Tanto que a esferográfica, se você inverter a esferográfica, né, e escrever ela desse jeito, acontece o seguinte: ela sofre um processo de embolia gasosa. Acontece que você risca aqui, entra, né, o ar dentro, né, daquela esfera aqui dentro, e ela gera um processo de embolia que você não consegue mais escrever a caneta. Você estraga a caneta quando você escreve ela de ponta cabeça, né? Quem já tentou fazer isso daí, fazer essa arte, você vê que acontece isso daí. Então a caneta teria que conseguir escrever de ponta cabeça, porque você tem uma questão da gravidade, né? Você tem a questão da gravidade, né? Que lá a gravidade é praticamente zero, é muito baixa. Então a caneta que fosse elaborar teria que conseguir escrever de ponta cabeça. E o único jeito disso é porque com propulsão gasosa. Então interiormente, né, a caneta tinha uma propulsão gasosa, né, um cilindro, né, com gás, né, propelente, né, mantendo o que? A tinta sob alta pressão, uma média pressão, e assim, né, ele poderia ficar o que? Bastante ainda funcional lá dentro no espaço. O que aconteceu? O que aconteceu com essa caneta aí? Gastaram 20 milhões de dólares para proteger essa caneta. É uma caneta maravilhosa, tá? Ele tem um cilindro a base de titânio, enfim, é super bonita, uma caneta prateada, e ela é bem pequenininha, tá? Aqui é mais ou menos o tamanho normal dela. Só que quando você tira a tampa e você coloca uma tampa atrás da outra, ele coloca por trás, né? Então o que acontece? Ele acaba ficando uma caneta realmente, né, mais ou menos desse tamanho, que é bastante funcional para você escrever. É mais ou menos o tamanho dessa caneta que eu tô aqui. Maravilhoso isso daí, tá certo? E realmente essa caneta ela é vendida, né? Então você procura lá na internet caneta da NASA, né? Não sei se é o seu nome dele, mas você acaba encontrando aí algumas versões, né? Deve custar em torno de uns 35 dólares a caneta, 40 dólares, né? Realmente é uma joia assim da engenharia, realmente o mais avançado, né? Um dos mais avançados projetos da engenharia que eu já vi, tá? Que eu imaginei, né? Eu não acompanhei o projeto, claro, né? É muito novo na época, mas também nem tenho muito interesse, não é minha área, a engenharia não é minha área, né? É realmente muito boa. Então, quer dizer, existem coisas que precisam ser resolvidas, que você precisa fazer isso daqui, que você precisa entender todo o processo para você poder ir em frente, tá? Né? Tem também, né, eu vejo lá, né, tem gente que realmente estuda muito, vai a fundo, né? Eu tenho até amigos que são assim, maravilhados com Dostoiévski, que aprenderam russo para ler Dostoiévski na língua original. Então eu acho isso fantástico, realmente, essas pessoas que vão muito a fundo e querem fazer a coisa tudo direitinho, aprender tudo isso daqui, né? Só que assim, olha, então em relação à questão aqui do Black Shows, cara, eu te digo o seguinte: quando você olha para uma borboleta, você só precisa saber que uma borboleta de asa 2 na Petrobras, na faixa dos 30 reais, abaixo de 30 centavos é barato e acima de 30 é caro. Pronto. Você só precisa saber disso para operar borboleta. Não precisa saber de tudo aquilo lá. Tá? Você não precisa saber russo para você entender, saber da história de uma obra de Dostoiévski. O que você precisa saber? Você precisa saber ler. Você pega uma resenha em português e resolve o problema. Ou pega a tradução em português. Agora, se você acha que realmente é importante ler russo para ler Dostoiévski, tudo bem. Tá? Então, quando você vai, por exemplo, ler talvez aí um livro de Skinner, por exemplo, você vai ter que saber inglês. Você vai ler um livro de Nietzsche, você vai ter que saber alemão. Mas se você acha que isso é importante, né, pode seguir por esse caminho aqui, tá? Da complexidade resolutiva. Agora, em relação à caneta da NASA, né, os russos também fizeram o seu projeto. E o projeto dele foi ter levado lápis. Levaram lápis lá para o espaço, conseguiram escrever do mesmo jeito que os que fizeram, tá, essa caneta com propulsão de hélio, com cilindro de titânio, bom, enfim, tá? Cada um, né, tem que fazer aquilo que acha que é melhor, tá certo? Eu sou do campo da simplicidade. Quanto mais simples, melhor. Tá? Então eu vou olhar para uma borboleta e vou falar, ó, menos de 30 é barato, mais de 30 é caro. Borboleta de asa 1,
na faixa dos 20. Menos de 13 centavos é barato e mais de 13 centavos eu não monto. Eu acho mais fácil de tomar minha decisão, né? Vou continuar usando o lápis, mesmo que eu vá para o espaço, tá? E eu vou continuar lendo, né? Ou então assistindo as resenhas dos livros clássicos mundiais, que eu acho mais interessante, tá? E porque o nosso tempo é finito. Então, se você investir ele em estudar complexidade, a sua vida fica muito carregada e muito cheia de complexidade, ao invés de ter cada vez mais facilidades.